O projeto de hoje é como você ter um ateliê lucrativo e parar de trabalhar quase de graça. Finalmente ver a cor do dinheiro na costura, e é o que eu vou te apresentar aqui hoje. Vamos descobrir o mistério do dinheiro que some. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vende suas peças? Entra dinheiro, você trabalha o dia todo com muito amor e carinho, mas no final do mês parece que o dinheiro sumiu. Se isso está acontecendo com você, pode não ser falta de cliente, até porque você está trabalhando o dia inteiro. Vamos descobrir? O problema pode ser e é o preço errado. E aí eu tenho dois exemplos para te exemplificar. Do lado esquerdo, você tem aí um esforço como sendo maior, e aí gera um preço incorreto e o lucro praticamente desaparece. A solução seria a gente inverter essa escadinha. Primeiro, a gente vai ter o cálculo certo do preço de venda, que vai gerar aí um preço justo para o seu cliente, e com certeza você vai ter o lucro real. E hoje a gente vai simplificar tudo isso que parece complicado para você, e você vai aprender a calcular o preço certo, parar de trabalhar de graça e ter um lucro real na sua costura. E aí a gente vai aprender os 4 pilares do dinheiro. Se você esquece um deles, o lucro vai sumir. E para isso você precisa entender a anatomia do fluxo de caixa. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhe ali do que é cada um desses, porque ficaria bem extenso. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, onde eu vou fazer o cálculo com você do preço de venda. Aqui a gente vai ter a base, o pilar, para você entender e já começar a colocar no papel todos esses detalhes. Comece aí já definindo o custo, tudo que você usa para produzir a sua peça. Ou se você compra ela para revender, dependendo da sua área de atuação, se você trabalha com revenda, então aí você vai colocar os custos da sua peça que você adquire, aí também você vai colocar os custos envolvidos no preço de venda, unitário de preferência. E a receita é todo o dinheiro que entra das suas vendas. Dali vai se subtrair os gastos, que é tudo que sai do seu caixa. E aí, como eu falei, os gastos eles são definidos pelos custos do seu produto e as despesas do seu negócio, que é tudo aquilo que mantém o seu negócio funcionando, seja luz, internet, aluguel, salário de ajudante ou seu salário. Vamos ao próximo. E tem aí o alerta crítico, o erro que cega muita gente que trabalha em casa, principalmente no ramo da costura, do ateliê, sobre encomenda, que é misturar o dinheiro pessoal do dinheiro do ateliê. Um exemplo disso é, por exemplo, você recebe uma venda aí, uma receita de uma venda de R$ 100 de um cliente, e aí acaba o gás da sua casa. E aí o que você vai fazer na hora do sufoco é pegar aqueles R$ 100, que em muitos lugares do Brasil não paga mais um botijão de gás, mas é só para você ter um exemplo, e você vai gastar esse dinheiro aí da sua empresa como se fosse seu e vai comprar o gás. Ou seja, vai misturar o dinheiro pessoal com o da empresa. E a consequência disso, você nunca sabe se está realmente lucrando ou apenas girando o dinheiro. E aí o controle vai desaparecer. O mais importante é a margem de contribuição. Sempre que você vende uma peça, sobra um valor depois de pagar o custo da produção. E aí é a margem de contribuição. Mas aí, se você não sabe o real valor que custa a sua peça, você não vai chegar ao resultado correto, que seria aí depois esse valor que vai pagar as suas contas fixas, que são as despesas, e depois virar o seu lucro. Então comece a definindo aí qual é o seu real custo, para no próximo vídeo a gente já descobrir aí a sua margem de contribuição e aí você saber
o real lucro. E aí a gente tem aí uma síndrome da agenda cheia e do bolso vazio. O erro muito crítico é se a sua margem de contribuição for muito baixa, você vende muito, trabalha o dia todo e continua sem dinheiro, que é o cenário mais comum na costura criativa. E quando você recebe aí muitas encomendas e não tem um valor correto de trabalho. Como que a gente ajusta isso? Se não está sobrando dinheiro, você só tem duas opções. Ou reduz os custos, compra melhor, ou preço de atacado, ou reduz aí o custo da sua produção, sem perder a qualidade, com certeza. Ou você tem a segunda opção, que é aumentar o preço do produto. Na maioria dos casos, o problema é que você está cobrando barato. E aí a gente tem uma ferramenta inteligente, que é o markup. A gente não vai fazer o cálculo agora, mas eu vou já pedir para você fazer o levantamento dos seus custos, das suas despesas, todos os custos envolvidos no seu trabalho, para a gente, no próximo vídeo, fazer aí o cálculo do markup. Mas, a princípio, ele é o índice que ajuda a ajustar o preço sempre que o custo dos materiais muda. E aí a gente tem um exemplo. Se o custo do tecido aumentar, você não vai precisar recalcular tudo do zero. Basta você aplicar um índice, que o markup também se chama taxa de marcação, também é conhecido, e ajustar o preço de venda automaticamente. É o markup ou a taxa de marcação que vai te dar a liberdade de saber o preço real de venda e o preço justo, o preço que realmente vai fazer você não trabalhar à toa. E você vai ter o controle nas mãos, que muita gente que trabalha com costura criativa não tem, porque desconhece isso. E você hoje está tendo a oportunidade de descobrir. E o ponto de equilíbrio é também uma coisa importante que você precisa saber, porque na regra dele você vai empilhar margem suficiente com suas vendas para empatar o peso das despesas, ou seja, você sabendo exatamente quanto você precisa vender no mês para não ter prejuízo, você já alcança o ponto de equilíbrio. Um exemplo disso é se suas despesas fixas do mês elas chegam a R$ 2.000, mas se você vende apenas R$ 1.000, você está no prejuízo. Mas quando você sabe exatamente quanto que você precisa ter para cobrir as despesas do mês no seu ramo, você vai saber que você vai precisar ultrapassar ou pelo menos igualar o preço a quantidade de venda suficiente. E aí você tem o ponto de equilíbrio como tarefa. Vou deixar para vocês levantarem, como falei, suas despesas fixas para a gente conseguir encontrar o ponto de equilíbrio e saber exatamente quantas peças você precisa vender no mês. E aí a gente tem um ecossistema perfeito para encontrar o preço certo e você realmente ver o seu lucro. A precificação não é um chute, ela é um sistema interligado que garante a saúde do seu ateliê. E aqui no nosso canal você vai entender como encontrar cada um desses pontos aí essenciais. Nesse vídeo aqui, como eu falei, eu citei aí os pontos principais e você vai precisar colocar a mão na massa e definir aí os seus custos e despesas, seu ponto de equilíbrio, para que a gente possa encontrar aí o markup, né? E aí nessa roda, aí nesse giro, a gente tem aí o valor final. O valor final, ele vai depender da margem de contribuição que você tem aí ao longo do mês, que a margem de contribuição é quanto de venda você precisa vender, o volume de venda você precisa vender. Ponto de equilíbrio é aí que quando você ultrapassa esse ponto de equilíbrio, você realmente começa a ter lucro. Custos e as despesas é o que alimenta essa fórmula. Você tendo definido bem especificamente qual é o custo da sua peça unitária e as despesas que você tem para manter o seu negócio,
você consegue descobrir o índice do seu markup, que vai definir o valor final e o preço de venda. E agora a gente vai para o diagnóstico do seu tipo de trabalho. Como você está hoje? Qual é o seu modelo de trabalho hoje? Você tem mistura aí o caixa com a carteira pessoal, você chuta o preço ou copia da concorrência, ou você tem medo de colocar um preço, por exemplo, se você faz uma peça e essa peça é pequena, você acha que o preço também tem que ser pequeno. Ou você tem um custo aí que acha que é R$10 e simplesmente coloca mais R$10 e acha que isso aí é o valor de lucro. Será mesmo? Não, né? Com o que você já viu aqui, você sabe que você vai precisar ter bem na ponta do lápis. E o foco na venda. Como que tem sido o seu foco na venda? Você vende o máximo possível, não tem meta, não sabe exatamente quanto você precisa vender. E a margem. Você não tem margem definida, que seria a taxa de marcação, você não sabe, você simplesmente joga o preço lá só pelo preço dos materiais. E aí você tem qual resultado você está tendo? Você está trabalhando muito ou continua sem lucro? Vamos imaginar que a partir do momento que você tem definido todos esses custos, despesas, markup, ponto de equilíbrio, você começa a definir o preço ideal que vai te dar um método, um modelo de trabalho onde você vai ter o seu dinheiro totalmente separado pessoal da empresa. Você vai ter o preço baseado em custos, despesas e markup, que é o correto. Você vai ter metas de venda para atingir e passar o ponto de equilíbrio, assim ter lucro. E você também vai ter uma margem calculada para pagar as contas. O resultado vai ser um controle financeiro e lucro no seu bolso. Resumindo tudo isso, se você não calcula custo, não separa despesas e não define margem, você pode vender muito e mesmo assim continuar sem lucro. Espero que você tenha gostado das dicas, segue o nosso canal e acompanhe para o próximo vídeo a gente calcular o preço de markup ou a taxa de marcação e você definir seu preço correto e nunca mais você vai errar seu preço.